Bem-vindo ao manual de montagem do enrolador de capas da Robusta. Em primeiro lugar, deve-se preparar o travessão. O travessão vem em 3 segmentos, 2 laterais e um central. O central ele é introduzido nas extremidades dos laterais. Introduza, coloque ele no centro e meça para ver se o tamanho total do travessão é o tamanho desejado. Depois, prenda cada uma das áreas de sobreposição. Note que os tubos externos já vêm furados e o interno não, exatamente para que você possa determinar qual é o tamanho do enrolador. Esses furos que já vêm no segmento externo são o gabarito para que se possa furar exatamente o interno. Nesse momento, o técnico estava fazendo furos usando a parafuso brocante para marcar furos que vão permitir que a broca maior, que é a broca definitiva, faça o furo. Veja como ele faz para gerar o furo de um lado e depois vai gerar o mesmo furo com o mesmo segmento do outro. Ao concluir esse furo, ele vai introduzir um parafuso e, do outro lado, prendeu a ponta do parafuso com a porca-rebite. Dessa forma, ele prende o enrolador segmento externo ao segmento interno em 2 posições, que são transversais. E agora, para o segundo conjunto de furos, ele faz o mesmo procedimento. Note que essa mesma atividade, esse mesmo procedimento tem que ser feito do outro lado, onde o tubo central se conecta ao tubo extremo do outro lado. Em seguida, deve-se montar o montante colocando os carretéis. Os carretéis vêm pré-furados e os tubos também vêm pré-furados, tanto de barra, que é o que ele está fazendo agora, quanto depois o tubo de manivela. A forma de prender são parafusos que atravessam, são 2 parafusos que atravessam o centro do carretel e também o centro da manivela, e eles são presos por uma porca borboleta. No caso, o técnico preferiu prender a porca borboleta com a mão e apertar com a parafusadeira. Mas, da mesma maneira, o parafuso pode ser preso simplesmente apertando-se a porca borboleta. Note que tanto a barra quanto a manivela são enfiados no montante, atravessam o montante sempre de fora para dentro, de forma que na parte interna dele você tenha sempre o carretel, que é o que vai transmitir o movimento da manivela para o tubo de alumínio. Uma vez preso o carretel ao eixo da manivela, você introduz o carretel numa das extremidades do tubo de alumínio. A mesma coisa do outro lado, onde se tem o carretel atrelado ao eixo da barra. Finalmente, prende o tubo de alumínio ao carretel que está por dentro e os buracos. E antes disso, deve-se alinhar os buracos, né? Existem furos tanto no travessão no tubo de alumínio quanto no carretel internamente. Alinhando esses furos, fica muito fácil prender
4 parafusos, 2 de um lado, que vocês estão vendo, e 2 na parte de baixo. A capa, por sua vez, ela tem que ser preparada com reforço. Tá? São 3 batidas, 3 linhas de batida e um reforço todo especial na colocação do ilhóis. Introduz-se a corda por baixo, puxa-se a ponta da corda. A ponta da corda tem que passar nesse laço. E por que sempre por baixo? Porque quando você puxa, o nó, que é a parte menos estética, fica para baixo. Na outra ponta, você tem a ponta livre, que é onde você vai prender ao corpo do travessão, do tubo de alumínio. Nesse momento, o técnico está posicionando o corpo, baixou o corpo do travessão para que haja uma marcação utilizando seus ilhoses. Ele vai colocar o ilhós sobre o tubo de alumínio, marcar com um lápis para depois furar. E são essas as posições de furo que vão prender a corda, a ponta da corda, ao tubo de alumínio. O técnico já marcou. Nesse momento ele está fazendo pequenos furos para facilitar o processo final de prender a corda ao tubo de alumínio. E agora sim, ele passa a corda por baixo do tubo. Note que tem uma posição para enrolar. A bolha está sempre para o lado externo, ela vai sempre enrolar, começar por baixo. É por isso que ele prende desse jeito. Veja, sempre vai pegar a corda, passar de novo por baixo e prender no lugar onde ele fez um pré-furo. Sempre lembrando que esse pré-furo já foram marcados, são em lugares marcados e coincidem com os ilhoses. Isso para que a capa não seja puxada o mais regularmente possível, sem fazer nenhum tipo de vinco. Concluído esse processo de prender a ponta da corda, é concluído toda a montagem do enrolador. E aí é só levar para outra posição da piscina, a posição final, onde o enrolador vai finalmente ficar. Por último, existe esse ponto que permite firmar o travessão. Veja, firmar não é prender o parafuso de forma a ter que parafusar e desparafusar para remover, e sim simplesmente usar o parafuso maior, que a gente chama de espigão, e introduzi-lo numa guia que está inserida no fundo na calçada, na altura na calçada, e isso é o que vai dar essa firmeza, impedindo que o conjunto do enrolador se movimente em qualquer direção. Nem todos os clientes gostam de furar o chão. Ou, se às vezes você tem algum tipo de borda em volta da piscina, o cliente pode não querer furar. O dono da piscina pode não querer furar nessa margem. Então, o que ele tem que fazer é aumentar o tamanho do enrolador de forma a que, quando ele vai firmar, não precise furar a borda.